começando, então. Então tá, pessoal, agora nós vamos começar com problemas de aplicação. Vamos usar todos os conhecimentos que tivemos de conjuntos para poder resolver problemas agora, problemas semelhantes àqueles que vocês estudavam no primário, né? Do tipo, João foi na padaria comprar 5 pães, mais que custou cada pão R$ 2, mais 3 litros de leite, cada leite custou R$ 4. Quanto que João pagou nos produtos, né? Problemas com esse enunciado mais elaborado, mas agora dentro da teoria de conjuntos, dentro do assunto de conjuntos. Então vamos ver aqui um exemplinho aqui, né? Uma pesquisa realizada entre esportistas revelou que a pesquisa está mostrando que 50 pessoas praticam futebol. Então, tem 50 pessoas que gostam de jogar futebol. 30 pessoas gostam, não diz que gostam, mas que praticam voleibol. Certo? E entre estas 50 pessoas e 30 pessoas que jogam futebol e voleibol, entre elas existem 10 pessoas que praticam as duas coisas, futebol e voleibol. Certo? Vôlei. A pergunta que se faz é a seguinte, depois dessas informações, quantas pessoas foram pesquisadas? Ora, a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, pesquisadas para saber sobre essas preferências de esporte. Então, a solução ela passa pela teoria de conjuntos. É necessário que você tenha conhecimento de teoria de conjuntos, pelo menos o mínimo que a gente fez até agora, para poder responder isso. E como é que se faz? Como é que se responde isso? Vamos montar os diagramas aqui, ó. O diagrama está ali embaixo, tá, beleza. Mas vamos montar os diagramas. Faz de conta que você está partindo do zero aqui, né? Sem saber da solução, que está aqui embaixo. A partir dessa linha está a solução. Faz de conta que você não enxerga a solução. Então a solução seria assim, ó. Você tem o conjunto de pessoas que jogam futebol. Certo? Vamos fazer mais redondinho, bonitinho. Deixa eu usar aqui uma ferramenta. Tá. Vamos fazer aqui conjunto. Bom, ele está denominando aqui no exemplo aqui como conjunto A. Então, o conjunto A é o conjunto das pessoas que jogam futebol, certo? Então, aqui tem, vou botar aqui, ó, pessoas que jogam futebol. Não tá os nomes das pessoas, não está relacionado aqui a 50 pessoas. E isso também agora não importa, porque o que importa é a quantidade de pessoas que jogam futebol, que jogam vôlei, que jogam os dois esportes, que praticam os dois esportes, certo? Então tá bom, então vamos apagar essa aqui, ó, e escrever aqui a quantidade de pessoas que jogam futebol, 50. Então este conjunto A se refere ao conjunto de pessoas que jogam futebol, vamos botar entre parênteses aqui. Aí, a segunda informação nos diz que 30 pessoas jogam vôlei, praticam vôlei. Então vamos fazer o conjunto de pessoas que jogam vôlei. O conjunto de pessoas que jogam vôlei está aqui, ó. 30 pessoas jogam vôlei. Esse é o conjunto B, vôlei ou voleibol. Beleza? Então é um outro conjunto, porque tem as pessoas que jogam futebol, esse é um conjunto, aí você está inserindo essas pessoas dentro de um conjunto, chamando essas pessoas que jogam futebol de um conjunto de pessoas que jogam futebol, e agora o conjunto de pessoas que jogam vôlei. Acontece que a terceira informação diz o quê? Diz que tem um conjunto de pessoas que jogam as duas coisas. Lembram que quando nós estudamos conjunto e intersecção,
que é o conjunto de elementos comum a dois ou mais conjuntos. São aqueles elementos que pertencem a dois ou mais conjuntos. Então existe aqui pessoas que jogam as duas coisas, olha só, que estão no conjunto A e que estão no conjunto B. Então quem são essas pessoas? 10. Aqui, 10. Este conjunto que está entre os dois ali, que um conjunto compartilha com o outro pessoas que jogam as duas coisas, esse conjunto aqui é uma intersecção. Lembram disso? Conjunto, o quê? Intersecção. E como é que nós escrevíamos o conjunto intersecção? É o conjunto A inter quem? Inter B. Beleza? Tá bom. Aí ele pergunta quantas que foram pesquisadas. Aí alguém pode pensar desta forma e vai pensar de maneira errada. Tá? Qual seria geralmente o pensamento ao responder essa pergunta? De quantas pessoas foram pesquisadas? É de somar o número 50 com o número 10 com o número 30. Você vai somar. Aí vai fazer isso de modo errado. 50 mais 10 mais 30 e dizer que o número de pessoas pesquisadas equivalem a 90. Certo? Mas não é. Isso aqui está errado. Não é 90 pessoas. O que é então? Vamos pensar um pouquinho. Vamos mudar a cor aqui. 50 pessoas jogam futebol. Certo? Mas destas 50 pessoas, 10 jogam o quê? 10 jogam o quê? Os dois. Então vamos descontar. Vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos descontar. Descontar 10. Ao descontar 10, eu estou descontando aquelas pessoas que jogam vôlei e futebol. Eu não quero aquelas pessoas que jogam as duas coisas. Eu quero apenas a quantidade de pessoas que jogam somente futebol. Então tem 40 pessoas aqui que jogam somente futebol. Concordam? Eu vou fazer aqui vou achurar uma porção que corresponde a essas 50, as 40 que jogam apenas futebol. Então, as 40 que jogam futebol está aqui, Eu vou achurar. Essa porção que estou achurando em verde aqui corresponde a 40 pessoas que jogam futebol. Vou botar aqui 40 em verde, Beleza? Vamos fazer o mesmo raciocínio lá no conjunto B. Quantas pessoas que jogam vôlei, mas somente vôlei? É claro que no conjunto B tem as pessoas que jogam vôlei e futebol. Mas eu não quero aquelas que jogam futebol também. Eu quero aquelas que jogam apenas o quê? Apenas vôlei. Como é que eu faço? Eu faço o cálculo do desconto. Eu vou descontar, eu vou eliminar, eu vou retirar, eu vou subtrair a quantidade de pessoas que jogam futebol. Então, que cálculo que eu faço? 30 o quê? Tirando aquelas que jogam aqui, tirando aquelas que jogam futebol, porque 10 jogam futebol que estão no conjunto B. Tirando aquelas que jogam futebol, sobram quantas que jogam apenas vôlei? Apenas vôlei. Quantas? 20 jogam somente vôlei. Tem 10 que jogam vôlei e futebol. Mas só vôlei, só vôlei. São quantas? 20. Beleza. Então aqui, vamos achurar a parte que corresponde somente àquelas que jogam vôlei. Tá aqui, 20 corresponde somente a número de pessoas que jogam vôlei. Beleza. Agora eu pergunto, vamos lá, raciocinando comigo aqui, eu pergunto, a quantidade de pessoas que jogam futebol, somente futebol,
mais a quantidade de pessoas que jogam somente vôlei, mais a quantidade de pessoas que jogam as duas coisas. Quantas pessoas jogam as duas coisas? Quantas pessoas que jogam as duas coisas? 10. Ou seja, esse 10 é o quê? Esse 10 é a intersecção, concordam? Sim ou não? Se eu fizer a soma das pessoas que jogam somente futebol, somente vôlei e que jogam as duas coisas, vai dar o total de pessoas entrevistadas ou pesquisadas. Quantas que jogam somente futebol? Quantas que jogam somente futebol? Quantas? Pessoal, vocês estão entendendo? Quantas jogam somente futebol? 40. Os 50 é aquelas que jogam futebol e uma parte vôlei. Então, tem uma diferença, tá bom? Mas, quantas pessoas que jogam apenas vôlei? Apenas, é somente. Não é aquelas que jogam também futebol. Mas somente vôlei. Quantas? 20. Muito bem. E quantas pessoas que jogam as duas coisas? 10. Aqui, se você somar, você vai ter o quê? Vai ter 20. 40 mais 20. 60. Mais 10. 70 pessoas que foram pesquisadas. Essa é a resposta. Se nós formos lá para o final, vamos ver isso, ó. 70, ó. Tá. Eu quis evitar de apresentar aqui essa parte aqui de baixo, aqui, ó, para não ficar mostrando a resposta, né, total. Mas aqui nós pensarmos junto. Eu resolvi de modo que nós viemos a pensar junto. Bom, o problema está aqui, ó. O que eu escrevi aqui em cima está aqui representado embaixo nos diagramas. Olha só, pessoas que só praticam futebol. Só, ou quer dizer apenas. Ou ainda somente. Certo? Somente. Somente futebol, 40. Somente vôlei, 20. Mas que jogam as duas coisas, 10. Então tu tem que fazer uma continha de menos. Aqui, ó, para ter o somente. Então vamos escrever aqui uma observação. Vou botar aqui a observação em rosinha. Para obter a quantidade apenas, ó, vou botar aqui apenas entre aspas aqui, tá? Para ficar destacado. Apenas, para obter a quantidade apenas de um esporte, nesse caso aqui, de um esporte, que conta que você faz? Você, de um esporte C, para obter a quantidade de um esporte, subtraímos o total, digamos, do futebol, com quem? Com a intersecção. Que é a intersecção? Aqueles que jogam futebol e vôlei. Opa! Certo? A mesma coisa para obter a quantidade apenas de vôlei, você faz o total do vôlei menos aqueles que jogam vôlei e futebol, que seria 20. Bem,